Você sempre nos envergonha, minha família dizia em todo feriado e então, quando comprei a casa dos meus sonhos, dei uma festa enorme. E convidei todo mundo, menos eles. Eles descobriram pelo Facebook. Os comentários foram maravilhosos. Todos os feriados, como um relógio, eu me preparava para os comentários. As indiretas sempre vinham disfarçadas com risadas falsas ou som de taças brindando. Você sempre nos envergonha, meu pai dizia rindo, cutucando meu irmão como se eu fosse uma piada interna que só eles entendiam. Minha mãe apenas suspirava e falava, pelo menos tente não dizer nada estranho este ano, tá bom? E toda vez eu assentia, sorria de forma contida, e ia ajudar a pôr a mesa ou buscar cadeiras na garagem, como um personagem secundário da minha própria vida. Sou Eli, tenho 32 anos, e durante quase toda a minha vida adulta desempenhei o papel que me atribuíram. O quieto, o esquisito, o que não subiu a escada corporativa como meu irmão Daniel, nem ficava falando animadamente sobre cada marco de desenvolvimento dos filhos, como minha irmã Carly. Eu era aquele que desperdiçou seus 20 e poucos anos pulando de um trabalho freelancer para uma startup, e daí para mais um projeto paralelo. Ninguém entendia. Até que todo esse esforço finalmente valeu a pena. Nunca fiz alarde sobre o que fazia quando desenvolvia aplicativos para pequenos negócios. Minha família dizia que parecia só um hobby. Quando comecei a prestar consultoria para empresas de tecnologia, eles reviravam os olhos e perguntavam quando eu iria conseguir um emprego de verdade. Até quando lancei um produto SaaS que fez sucesso durante a pandemia, eles riram quando contei que precisava contratar alguém. Contratar? Você quer dizer tipo um amigo para te ajudar com o seu site? Daniel soltou durante o jantar de ação de graças, enquanto meu pai cortava o peru como se estivesse fazendo teste para um programa culinário. Então parei totalmente de falar sobre trabalho. Não valia o esforço. Não importava o que eu fizesse. Eu era a piada, a decepção, a vergonha. A gota d'água nem foi algo dramático. Foi no aniversário da Carly, ano passado, quando ela fez 35 anos, e minha mãe reservou uma vinícola para a família. Teve serviço de buffet, um guitarrista acústico ao vivo e um slideshow dos melhores momentos da Carly, que incluíam 5 fotos de bebê, a formatura do ensino médio e uma imagem dela segurando sua primeira declaração de imposto de renda. Em algum momento durante os discursos, Daniel ergueu sua taça e disse, em um brinde a Carly, prova viva de que ser responsável vale a pena. Todos riram. Minha tia Cheryl chegou a aplaudir. Então minha mãe completou, e ao Eli, por sempre nos manter na dúvida. Mais risadas. Minha taça de vinho tremia em minha mão. Naquela noite fiquei até mais tarde para ajudar na limpeza. Não porque eles merecessem, mas porque os funcionários do buffet pareciam exaustos e sobrecarregados. Enquanto carregava cadeiras dobráveis até a van, Daniel passou por mim com um sorriso sarcástico. Sempre o ajudante, né? Murmurou baixo o suficiente para negar depois, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Não respondi nada. Apenas terminei o que estava fazendo e fui para casa. Em silêncio. Mas aquele silêncio não significava derrota. Significava planejamento. Eu vinha guardando dinheiro discretamente há anos. Ganhos com tecnologia podem ser instáveis, mas fiz movimentos inteligentes. Investi, economizei quando necessário, automatizei o que podia. E, no início daquela primavera, comprei uma casa moderna com 3 quartos em um bairro exclusivo nas colinas, com portão fechado. Janelas do chão ao teto, tudo automatizado, e um quintal que fazia corretores de imóveis suspirarem. Era a casa dos meus sonhos, e ninguém da minha família sabia disso. Não porque eu estivesse escondendo, mas porque ninguém nunca havia perguntado como andava a minha vida. Assinei os papéis, desempacotei minhas caixas, e então fiz algo que nunca tinha feito antes. Celebrei a mim mesmo. Planejei uma festa de inauguração como se fosse um evento do tapete vermelho. Enviei convites personalizados aos meus amigos mais próximos, a antigos clientes que se tornaram queridos para mim, e a alguns colegas que me apoiaram em momentos difíceis. Minha família? Nenhum deles. Disse que estava ocupado naquele fim de semana quando alguém tentou marcar um brunch. Tornei o evento privado no Facebook, mas não invisível. Essa parte foi intencional. A noite da festa foi perfeita. As luzes decorativas brilhavam no pátio, a comida do buffet tinha um cheiro incrível e as risadas ecoavam pelos cômodos da casa cheia de pessoas que realmente me enxergavam. Não como um mero detalhe, mas como alguém que merecia ser celebrado. Tivemos música, discursos e até um karaokê improvisado perto da fogueira. Tirei fotos com todos, posei perto da torre de champanhe, e por insistência do meu antigo mentor de negócios, fiz até um breve discurso de agradecimento. Minha amiga Julie postou uma foto minha na varanda, com os braços erguidos, as luzes da cidade ao fundo e a legenda em de rejeitado a construtor de impérios. Muito orgulho de você, Eli. Essa postagem foi o início do caos. Acordei no dia seguinte com dezenas de chamadas perdidas. 7 da minha mãe, 3 do Daniel, uma da Carly. E uma de um número desconhecido, que acabou sendo da tia Cheryl.
Minhas notificações do Facebook tinham explodido. Meu perfil, que eu quase não usava, havia sido marcado em fotos, stories, e até em um vídeo que alguém gravou no momento em que cortei a fita da porta com uma tesoura gigante de inauguração. Não postei nada daquilo, mas também não escondi. A seção de comentários estava gloriosa. Espera aí, Eli, essa casa é incrível. Quando foi isso? Você merece demais. Parabéns. Meu Deus, estou chorando. Tenho tanto orgulho de você. E então, no meio de tudo isso, em por que não fomos convidados, da minha prima Jenna? Sua família deveria ter estado presente. E isso é tão doloroso, de Carly. E um comentário passivo-agressivo. Acho que algumas pessoas esquecem quem os criou, da minha mãe. Até o Daniel comentou, parece que aquele emprego imaginário deu certo, né? Podia ter avisado. Não respondi. Nem aos comentários, nem às mensagens de voz, nem ao enorme texto que minha mãe enviou dizendo que eu havia envergonhado a família, fazendo com que eles parecessem estranhos. Aquela palavra. Envergonhado. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Então apaguei a mensagem. Mas não terminou aí, porque 2 dias depois Daniel apareceu no meu portão, apertando a campainha como se fôssemos amigos. Não atendi de imediato. Fiquei parado na cozinha com uma xícara de café na mão, observando seu rosto pelo interfone. Ele parecia irritado, impaciente, vestido como se tivesse vindo direto do trabalho. Camisa social, relógio que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro, e aquela mesma expressão de sempre, de quem estava prestes a me dar um sermão. Ele apertou a campainha novamente. Eli, ele falou pelo interfone, a voz chiando. Sério, não vim aqui para brigar. Abre logo. Não respondi. E esperei. Depois da terceira tentativa, ele pegou o celular, provavelmente para me mandar mensagem. E não deu outra, e meu telefone acendeu segundos depois. Daniel, abre o portão. Não vou sair até conversarmos. Esperei mais 1 minuto. Então, respirando fundo, abri o portão. Ele subiu devagar, os olhos correndo pela fachada da casa, como se ainda tentasse processar aquilo tudo. Estacionou na entrada à esquerda, onde o piso ainda estava impecável, e saiu sem dizer uma palavra. Quando ele se aproximou da porta, abri antes que pudesse bater. Então, disse ele, cruzando os braços. É real mesmo. Apenas me encostei no batente da porta. É. Por que não contou pra gente? Dei uma leve risada. Quando foi a última vez que você perguntou algo sobre minha vida, Dan? Ele revirou os olhos. Vamos lá, somos família. Você chamava meu negócio de hobby. Você dizia que eu era sempre o ajudante. Todo feriado. Você fez questão de me lembrar que eu era a piada da família. Ele levantou a mão. Isso não é justo. É justo sim, respondi com mais firmeza agora. Vocês todos fizeram isso. Achavam que era inofensivo, só brincadeira. Mas não era. Vocês me desgastaram ano após ano, até eu simplesmente parar de falar. Por um momento, ele pareceu realmente desconfortável, como se não soubesse o que dizer. Ele olhou atrás de mim para dentro da casa. Esse lugar é incrível, ele murmurou. Deve ter custado uma fortuna. Não respondi. Ele estava sondando, tentando avaliar o quão longe eu havia chegado sem ele. Não vim aqui para brigar, disse finalmente. Mas a mamãe está muito chateada. A Carly também. Você os envergonhou. Quase ri novamente. Eu os envergonhei? Eles têm me chamado de vergonha há mais de uma década. Mas no momento em que faço algo digno de comemoração e não os incluo, quem cruzou a linha fui eu. Daniel não respondeu. Ele se mexeu desconfortável na varanda. Ela chorou, você sabe, a mamãe, quando viu as fotos. Ela também chorou quando desisti da pós-graduação, respondi. Me disse que eu nunca seria ninguém. Talvez ela simplesmente não goste de surpresas. Ele olhou para baixo, para os próprios sapatos, depois de volta para mim. Olha, não estou dizendo que fomos perfeitos. Vocês foram cruéis, Dan. Todos vocês. E nem perceberam. Silêncio. Então ele limpou a garganta. E agora? Vai cortar relações com a gente? Fingir que não existimos? Olhei para ele, realmente olhei. O mesmo irmão que costumava me empurrar para fora das fotos, que uma vez me disse num jantar de Natal que eu tinha sorte de sequer estar incluído. E agora estava ali, na minha varanda, precisando da minha permissão para entrar. Não estou fingindo nada, falei calmamente. Só estou escolhendo quem fará parte da minha vida. Ele apertou a mandíbula. Então você vai continuar punindo todo mundo? Isso não é punição, respondi com a voz baixa.
É a paz. Outro momento de silêncio. Então ele virou para sair. Mas antes de chegar ao carro, virou-se uma última vez. Você continua amargo. Ele disse. Nenhuma casa no mundo muda isso. Não me abalei. E você continua arrogante. Nenhuma festa muda isso. Ele foi embora sem dizer mais nada. Naquela tarde, recebi uma mensagem da minha prima Gena. Era uma captura de tela de um grupo no qual eu não estava. Minha mãe tinha escrito. Eu não entendo por que ele está fazendo isso. Nós o criamos, não criamos? Talvez ele só goste de nos fazer parecer ruins, respondeu Carly. Ele sempre foi meio estranho. Eu sabia que algo assim aconteceria eventualmente, escreveu Daniel. Deixe ele aproveitar essa pequena vitória. Não vai durar. Reli aquela frase 2 vezes. Não vai durar. Foi nesse momento que percebi que eles ainda não acreditavam que nada disso era real. Achavam que era sorte, uma fase. Não conseguiam me enxergar como alguém bem-sucedido, porque isso significaria admitir que estiveram errados sobre mim por anos. Então tomei uma decisão. Não retalhar, não discutir, apenas seguir em frente. Em silêncio, deliberadamente, e garantindo que eles acompanhassem cada passo. Na manhã seguinte, aceitei o convite para participar como convidado num podcast de tecnologia com muitos ouvintes. Na mesma semana, assinei com uma agência para transformar minha consultoria em uma firma completa. Atualizei meu LinkedIn, postei algumas fotos da festa no meu perfil público. Nada extravagante, apenas o suficiente para ser visto. Eu não precisava da aprovação deles. Só queria que soubessem que não eram mais o centro da minha história. E foi aí que as coisas tomaram um rumo inesperado. Porque 3 dias depois recebi uma mensagem da minha mãe. Não era um comentário, nem um áudio. Era uma carta escrita à mão, entregue por um serviço de courrier. Dentro, 5 páginas e um pedido. O envelope era grosso, cor creme, caro, como algo que você espera para um convite de casamento ou uma notificação legal. Quase não abri. Uma parte de mim quis jogar a carta numa gaveta sem ler, deixá-la acumular poeira junto com todas as outras coisas que eu não tive energia para processar ao longo dos anos. Mas a curiosidade foi mais forte. Dentro havia 5 páginas escritas à mão em papel pautado, do tipo que minha mãe sempre mantinha em casa. A letra dela não tinha mudado desde a minha infância. Letras arredondadas, bem feitas, com traço forte embaixo de cada palavra que ela julgava importante. A primeira página começou sem nenhuma saudação. Apenas, nem sei por onde começar. Recostei-me na cadeira, o celular esquecido, o café frio. Ela continuou dizendo como estava magoada, confusa, chocada ao descobrir que eu tinha me mudado para uma casa tão bonita e não havia pensado em compartilhar isso com minha família. Ela escreveu que havia visto as fotos no Facebook, os comentários de estranhos me dando parabéns como se eles fossem as pessoas que tinham me criado. Disse que parecia que estavam sendo apagados da minha vida. Na segunda página, a carta mudou sutilmente de tom. Você sempre teve um talento especial para o drama, Eli. Mesmo quando criança. Lembra como você se escondia no quarto por horas quando alguém brincava com você, mesmo que fosse apenas uma piada? Somos família. Famílias brincam umas com as outras às vezes. É assim que mantemos os pés no chão. Senti o peito apertar. Isso não era um pedido de desculpas. Era uma tentativa de reescrever a história. Uma suave reinterpretação de anos de insultos como sarcasmo amoroso. Uma forma passiva de transformar crueldade em brincadeira, exclusão em amor rígido. Cada linha carregava a mesma mensagem implícita, e a culpa é sua por ser sensível demais. A terceira página era uma lista de mal-entendidos. Como Daniel não quis dizer aquilo quando falou que eu nunca teria sucesso. Como Carly sempre admirou minha independência. Como meu pai era apenas antiquado e não compreendia carreiras modernas. Ela sublinhou com força a palavra antiquado. Na quarta página começaram os pedidos. Vamos deixar tudo isso para trás. Por que não organizamos outro encontro? Podemos fazer disso uma reunião familiar dessa vez. Todo mundo está disposto a tentar, se você estiver também. Então ela revelou o verdadeiro motivo por trás da carta. Sua prima Gena comentou algo sobre sua empresa estar crescendo. Que ótimo! Talvez possamos todos sentar juntos algum dia para conversar sobre como apoiar uns aos outros, financeiramente ou de outras formas. Você sempre foi bom com dinheiro, e há algumas coisas com as quais estamos tendo dificuldades que talvez você pudesse nos ajudar a resolver. Parei de ler. O resto da carta ficou pesando no meu colo, mas eu não precisava ver as últimas linhas. Eu já sabia o que diriam. Alguma variação de sentimos sua falta, você ainda faz parte dessa família e talvez até, por favor, responda logo. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para o pátio. As lanternas da festa ainda estavam penduradas, balançando suavemente com a brisa.
As taças de champanhe haviam sumido, mas a energia permanecia ali, a memória das risadas. De pessoas que estavam me celebrando, não me tolerando. E percebi algo importante. Isso não era sobre reconciliação. Não era sobre amor. Era sobre controle. Pela primeira vez na vida deles, não podiam decidir como eu me apresentava. Eu não era mais Eli, o ajudante, Eli, o esquisito, Eli, a vergonha. Eu era Eli, o homem que venceu sem eles, e eles odiavam isso. Sentei novamente e encarei o envelope. Ainda restava uma página. Forcei-me a lê-la. Gostaríamos de visitar a casa. Talvez levar uma garrafa de vinho, tirar algumas fotos. Você sabe, mostrar para todos como estamos orgulhosos. Acho que significaria muito para seu pai. Senti meu maxilar travar. Não significaria muito para mim. Não. Vamos conversar. Apenas vamos tirar fotos. Vamos mostrar para as pessoas. Vamos provar que estamos orgulhosos, agora que é conveniente. Naquela noite, não respondi. Em vez disso, escaneei a carta e salvei uma cópia. Depois acendi uma fogueira no jardim, servi uma bebida, e observei enquanto as páginas se enrolavam e desapareciam nas chamas. 2 dias depois, Carly me marcou numa postagem. Um jantar em família, todos sorrindo, com a legenda: "Em algumas pessoas esquecem suas origens, mas nós sabemos o que é amor de verdade." Os comentários eram algo à parte. A tia Cheryl escreveu: "Em família em primeiro lugar, sempre." Daniel comentou: "Em sem espaço para egos aqui, só conexão verdadeira." Minha mãe complementou: "Em amém para isso." E então, perdido no meio daquilo tudo, um comentário de alguém com quem eu não falava desde o ensino médio. "Espera aí, o Eli não acabou de dar uma festa semana passada? Não vi nenhum de vocês por lá." Esse comentário desapareceu em minutos. Não respondi. Não repostei. Apenas observei. Porque o momento estava chegando. Um momento específico, público, e eu garantiria que todos eles o vissem. Não reagi à postagem no Facebook. Não enviei mensagem para ninguém. Nem Carly, nem Daniel, nem minha mãe. Apenas os deixei cozinhando naquela ilusão que tentavam construir, de que nada havia mudado, que eles ainda eram o centro da minha vida. Como se eu ainda orbitasse silenciosamente ao redor deles. Mas, nos bastidores, eu trabalhava. 1 mês antes, havia sido procurado por uma revista local que destacava empreendedores em ascensão. Eles queriam fazer um perfil sobre mim, minha empresa de tecnologia, meu trabalho com pequenas empresas, minha história. Originalmente recusei, evitando a atenção. Mas agora. Agora liguei de volta para o editor. Agendamos a entrevista para a semana seguinte. Não me vesti formalmente nem preparei um discurso ensaiado. Apenas falei abertamente. Contei sobre meus anos como freelancer, as noites intermináveis construindo algo do zero, as dificuldades de ser subestimado por pessoas que acreditavam que sucesso só existia de um jeito. Omiti o drama familiar, mas ele estava lá, nas entrelinhas, expresso no meu tom, nas pausas, nas palavras que não falei. A matéria foi publicada com o título: "De fracassado a fundador, como um azarão local construiu silenciosamente uma empresa milionária." A foto destacada era minha, na varanda da casa, as luzes da cidade ao fundo, com a legenda, em Eli Grant, 32, diz que nunca se encaixou e finalmente parou de tentar. Postei o artigo no LinkedIn, marquei a revista e deixei se espalhar. A resposta foi imediata. Clientes entraram em contato, recrutadores enviaram e-mails, antigos colegas mandaram mensagens de parabéns. Até um dos meus professores da faculdade comentou: "Sempre soube que você tinha potencial, Eli. Seu projeto final estava anos à frente do seu tempo." Mas a verdadeira recompensa veio 3 dias depois. Recebi uma mensagem do meu pai. Curta, fria, previsível. Vi o artigo. "Bela casa. Teria sido bom se você tivesse nos incluído. Avise quando podemos ir visitar." Não respondi. No dia seguinte, minha mãe ligou 2 vezes. Uma terceira vez, deixei tocar. Então Carly enviou uma mensagem: "Podemos conversar? Só nós dois?" Essa eu respondi. Concordei em encontrá-la num café próximo ao meu antigo bairro. Território neutro. Ela já estava sentada quando cheguei, um latte à sua frente, mexendo lentamente como se esperasse coragem se dissolver na espuma. "Oi", ela disse. Sentei-me à sua frente. "Oi." Ficamos alguns momentos em silêncio. Então ela respirou fundo e disse: "Olha, sei que fomos horríveis. Não vou fingir o contrário. Não levamos você a sério. E isso não foi justo." Apenas assenti, permitindo que continuasse. Eu acho que muito disso era inveja. E talvez medo também. "Você não seguiu o roteiro.
Você não foi para a pós-graduação, não casou, não teve o tipo de vida que as pessoas postam. E quando tudo começou a dar certo para você mesmo assim? Isso assustou as pessoas. Isso me surpreendeu, essa honestidade. Mas ela continuou, nos excluir. A festa, as fotos, as entrevistas. Você fez a gente parecer estranhos. Me inclinei para a frente. É porque vocês são. Vocês se tornaram estranhos para mim há anos. Eu só não tinha as palavras, nem a confiança, para dizer isso. Cada vez que vocês riram de mim, me deixaram de fora ou me fizeram sentir como a mascote da família em vez de um membro de verdade, empurraram a distância ainda mais fundo. Ela abaixou o olhar. Seu maxilar se contraiu. Então é isso? Estamos simplesmente cortados? Não, eu disse. Mas os termos mudaram agora. Não vou mais implorar por inclusão. Não vou mais dar desconto emocional para quem acha que meu valor é algo discutível. Ela assentiu lentamente. Então, quais são os termos? Tomei um gole do meu café. Vocês não falam por mim. Não aparecem sem ser convidados. E se quiserem fazer parte da minha vida, será como iguais. Sem piadas às minhas custas. Sem comentários sarcásticos. Sem pedir favores disfarçados de reconexão. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não discutiu. Tudo bem, ela sussurrou. Eu entendi. Conversamos por mais 20 minutos. Não foi uma conversa calorosa, mas foi real, e isso já era mais do que eu tinha há anos. Ela não pediu dinheiro. Não pediu para ver a casa. Só perguntou, posso tentar fazer melhor? E eu disse sim, mas o que quis dizer foi, vamos ver. A consequência veio 2 semanas depois. Meu pai tentou organizar um jantar em família num restaurante, só nós 5. Recusei educadamente, com firmeza. Disse que estava ocupado com trabalho, e era verdade. Eu tinha sido convidado para palestrar numa conferência de tecnologia em Vancouver e estava preparando os slides. No dia seguinte, Daniel ligou. Deixou uma mensagem de voz que eu salvei. Você acha que é melhor do que a gente agora só porque teve sorte? Você continua o mesmo perdedor esquisito de sempre. Dinheiro não compra respeito, Eli. Só compra muros. Ele tinha razão em uma coisa. Eu ainda era o mesmo em muitos aspectos. Ainda quieto, ainda introspectivo. Ainda um pouco estranho. Mas eu não era mais fraco. Não precisava da validação deles. Como se fosse oxigênio. Naquele fim de semana, organizei outra festa. Não uma enorme, apenas um jantar privado com alguns amigos próximos, mentores, e uma convidada muito específica. Carly. Ela apareceu com uma garrafa de vinho e um sorriso nervoso. Recebi-a com carinho, mostrei a casa, e observei seus olhos se arregalarem em cada cômodo. Ela repetia, você realmente fez isso. Você conseguiu mesmo. E finalmente me permiti sorrir sem amargura. Sim, eu disse. Eu consegui. Ela estava diferente naquela noite. Mais silenciosa. Mais reflexiva. A peguei parada no meu escritório, encarando o quadro branco cheio de anotações, as placas, os artigos emoldurados. Sabe, ela disse enquanto lavávamos os pratos depois, acho que essa é a primeira vez que te vejo como protagonista. Eu ri baixinho. É porque é a primeira vez que parei de pedir permissão. No fim da noite, ela me abraçou. Não foi aquele abraço duro e automático que eu conhecia, mas algo mais caloroso, mais verdadeiro. E quando ela foi embora, eu não me senti exausto. Me senti mais leve. Naquela noite, abri minha caixa de e-mails. 3 mensagens da minha mãe, uma do meu pai, todas ignoradas. E então uma de uma produtora de podcast que queria me entrevistar num episódio intitulado O Poder de Ser Subestimado. Eu aceitei. Quando o episódio foi ao ar, incluí uma frase no final que não estava nos meus planos. Eu disse. Às vezes, a melhor vingança não é provar que estavam errados. É construir uma vida tão certa que a opinião deles se torna irrelevante. Não porque você os apagou, mas porque os superou. Não citei nomes. Nem precisei. Eles ouviram mesmo assim. E, pela primeira vez na vida, eu não me senti como a vergonha. Me senti como o exemplo.